Boas pessoal, hoje resolvi vir falar aqui um bocadinho sobre o PoE. O que é o PoE? O PoE é o Power over Ethernet, portanto a alimentação transportada através também do cabo de rede para alimentar quer seja câmaras IP, quer seja telefones IP, quer seja os mais diversos equipamentos como access points ou outro tipo de equipamentos. Há vários tipos de dispositivos que hoje em dia já se podem ser alimentados pelo PoE. Eu vou aqui falar um bocadinho sobre switches, adaptadores e dispositivos então PoE e passar alguma informação relativa aos mais diferentes sistemas que existem do PoE. O PoE é então proveniente através de um switch deste género. Temos aqui um switch normal PoE, que é, neste caso, com dois uplinks, mas a questão do uplink poderá ser apenas só em uma porta. E depois temos aqui, então, as 4 portas com dados e com PoE. Aqui, neste caso, o uplink é feito apenas só com dados e depois, aqui na parte da saída para os dispositivos, é, então, a questão da alimentação e a questão dos dados proveniente, então, de cada uma destas 4 portas. Aqui este switch também é muito comum, é a parte do Extended e é apenas utilizado para extensões muito grandes, quando, portanto, temos uma câmara com, sei lá, 50 metros de cabo alimentada ou ligada aqui na porta número 1, fazemos ali o On ou Extended Mode para que a energia chegue então até à câmara. A questão das distâncias muitas vezes vem no manual quando é que deverá ser ligado, ou inclusive quando a gente vê que tem falhas, poderemos fazer ali o On ou Extended Mode de forma a podermos termos então a energia a chegar também ao dispositivo. Isto é então um switch, digamos, genérico, portanto pequenino, mas com capacidade para PoE. Aqui neste caso, mais uma vez, isto tem 2 uplinks, mas há muitos switches só com aqui a questão dos 2 uplinks é para de alguma forma dobrar a capacidade de dados que este switch poderá então fazer. Agora, falando aqui um bocadinho do tipo de switch nestes mais pequenos que podemos encontrar em relação ao PoE, eu tenho aqui outro que já tinha vindo inclusive aqui a falar, que é um switch que é alimentado por PoE. PoE In, este é da Unify. A questão do PoE In é apenas e só a alimentação com os dados provenientes então de um switch deste género. Eu vou aqui fazer umas pequenas simulações só para vos dar também a conhecer como é que isto tudo seria implementado. Neste caso, tínhamos aqui então um cabo proveniente do nosso switch de rede normal. Fazíamos aqui a ligação a uma porta já com o PoE e fazíamos a ligação aqui ao PoE In. Neste caso, este switch ficava então alimentado e com dados. Nestas portas todas que aqui temos, não temos saída nenhuma com PoE, mas sim saídas apenas com dados. A questão aqui é só a alimentação do switch, que é feita através também do cabo de rede. Mais um dispositivo então que podemos fazer a ligação e a alimentação por cabo de rede. Outro tipo de switch que temos é este que eu aqui tenho. É então um Extended e este sim, portanto, a ser alimentado por uma porta com PoE de no máximo até 25,5 watts. Fazemos depois a extração de até 4 portas com PoE no máximo de 6 watts por cada porta, mais ou menos. Portanto, aqui neste caso poderíamos fazer este tipo de ligações e poderíamos depois fazer aqui a alimentação de uma câmara que com suporte direto ao PoE ou não, mas depois a questão dos adaptadores e dos extractors a gente já vai falar mais à frente e portanto ficaria então assim ligado. Temos então o cabo numa porta com PoE ligado ali no IN deste extender e depois podíamos ligar até 4 dispositivos, no máximo até 6 watts, mas com a saída de dados e PoE a ser então estabelecida a partir deste switch que eu aqui tenho. Ainda temos outro tipo de equipamentos, que é este que eu aqui tenho, neste caso um da Reolink, e este é então alimentado por um cabo com energia 220, um cabo do género deste, portanto a gente fazia aqui a ligação,
e depois aqui fazíamos a ligação dos dados de um dos lados, que ele diz ali Gigabit Data, e diz Gigabit Data mais Power. Portanto, de um lado entram dados provenientes de um switch sem PoE e do outro lado sai então os dados mais o PoE. Uma questão a ser também muito importante validar na questão mesmo de switch PoE é a questão da velocidade, bem como do management e dos layers que ele irá interpretar ou que consegue interpretar. Há switches, quer layer 2, portanto, que são management, e que são 10.100, 10.000, portanto, gigabit, ou inclusive agora outras normas mais, com maior velocidade, também para switches PoE. Neste caso, este é então um switch, ou portanto um adaptador PoE++, portanto este já permite fazer a ligação de dispositivos até 30 watts. 30 watts estamos a falar em câmaras já com muito consumo, as PTZs com spotlights, com dual lens, tudo mais. Portanto, estes 30 watts aqui neste caso é mais do que suficiente para ligar o que quer que seja. Normalmente, em termos de switch, este que aqui está, temos até mais ou menos cerca de 6 a 8 watts de suporte em termos de saída. Nos de maior capacidade, ou portanto de rack, há então também PoE+, PoE e PoE++, e isso depois a questão é relativa ao tipo e à quantidade de watts proveniente ou que podem ser fornecidos por cada uma das portas. Eu já aqui falei também num anterior vídeo deste switch que aqui tenho, mas já vou falar um bocadinho mais outra vez sobre ele. E para vos dar também a conhecer então esse tipo de características dos switches PoE. Neste caso, isto é também um switch um bocadinho diferente. Este é o género de alguns que eu aqui apresentei, e isto não é mais nada menos do que um switch de rede, mas que também é um injetor PoE. A gente de um lado mete então os dados, do outro lado temos os dados e a parte de energia. Este aqui é um switch management em termos de capacidade PoE, mas é limitado, portanto, aqui aos 100, aos 10.100 e não é gigabit. Há switches também que são gigabit e que, portanto, têm um uplink, que não é o caso deste, mas tem uma porta de uplink, e a questão da porta de uplink depois, nas portas de saída, já sai então PoE normal, PoE Plus ou PoE++, e com capacidade então para fazer a alimentação de qualquer equipamento, bem como passar a informação TCP/IP, portanto os dados até ao dispositivo. Aqui neste caso este é um bocadinho diferente, que era aquilo que eu estava a dizer, mas há então no mercado vários dispositivos a esse nível. Falando aqui um bocadinho dos extractors, tenho aqui três, em que os três são diferentes, a gente já vai aqui verificar. Eu tenho aqui cada um com portas diferentes, como vocês conseguem ver. Tenho aqui um com USB tipo A, mas fêmea. Tenho aqui um com USB-C e tenho aqui um com o jack de energia. Isto são tudo então dispositivos que podem ser usados para fazer a ligação de dispositivos. Temos então aqui uma simulação mais ou menos do que é que poderíamos fazer. Mais uma vez utilizamos aqui um switch então com a capacidade de fornecer o PoE, ligamos o PoE Extractor e neste caso tínhamos aqui então um USB tipo A. Neste caso temos aqui então uma Reolink Lumos, em que o dispositivo é alimentado por USB e podemos fazer a ligação do mesmo aqui e ele fica então alimentado. A questão proveniente da rede é wireless, portanto não há essa necessidade de passar este cabo para o que quer que seja, ele pode ficar desligado, mas temos então a alimentação feita aqui através então do PoE Extractor. Neste caso seria para esta da Lumos, que eu aqui estava a apresentar. Em relação aqui a outros dispositivos, podemos inclusive utilizar aqui este, e este seria para câmaras com ligação, que não é o caso. Esta já suporta PoE, mas como vocês aqui conseguem validar, também posso fazer a alimentação então por cabo de energia. Se eu apenas tivesse aqui, digamos, um cabo sem ser ligado num switch PoE, fazia a ligação
do cabo de rede aqui e fazia a ligação do cabo de energia ali deste lado, e também ficava então com a câmara alimentada, quer em termos de energia, quer em termos de dados. Não é o caso, porque esta é então uma câmara PoE. No caso de outro tipo de dispositivos, sejam access points, sejam outro tipo de dispositivos, podemos aqui utilizar também este cabo que eu aqui tenho, que é um cabo USB tipo C, em que podemos alimentar também câmaras deste género, em que, mais uma vez, o cabo só transporta a energia, fica ali então ligado, e depois este cabo, mais uma vez, não é usado, porque a câmara é então o Wi-Fi. Era isto que eu vos gostaria de dar a conhecer, as várias possibilidades que temos então de PoE extractors, PoE adapters e de switches PoE, que estão disponíveis então no mercado, e quais as características que a gente tem que validar quando vamos comprar para fazer a alimentação, quer seja de câmaras exteriores, quer seja de câmaras interiores, como eu aqui apresentei. Há vários tipos então de características no PoE que podemos validar e que temos que ter em consideração quando vamos comprar um equipamento. São elas a parte do tipo de PoE, seja o PoE Plus ou o PoE normal ou o PoE Plus Plus, a capacidade e os consumos das câmaras que lá vamos ligar, sejam elas exteriores ou interiores. Inclusive, há mais dispositivos agora a virem para o mercado por parte da Reolink que utilizam, mais uma vez, a questão do PoE. São os Spotlights, que depois talvez consiga vir cá trazer algum também para vos dar a conhecer essa possibilidade. E são estes, então, os mais diversos switches que tivemos aqui a falar. Era, portanto, esta questão relativa mais à parte do PoE. Não se esqueçam depois também da questão do management, do Layer 2 e das velocidades, quando escolherem, então, um switch para as vossas instalações das câmaras CCTV. Mais uma vez, obrigado por verem os vídeos. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem o vosso like. O vosso comentário é bem-vindo. Eu irei tentar responder a todos. E, mais uma vez, obrigado por verem os vídeos. Já sabem, subscrevam o canal e até uma próxima.